Compras, produtos e serviços. Patrocínio Memorial Maxi Domínio. Olá, muito bom dia para você. Jogo Aberto Pará na área. Seja muito bem-vindo e vamos para nossa resenha. Hoje é dia de papão. O Lobo vai receber o Atlético lá na Curuzu, sonhando em sair da zona de rebaixamento mais uma vez e dar uma bela de uma respirada. Só que o adversário não é nada mole, não. Vamos falar também de Clube do Remo. O Remo amanhã visita o líder da Série B e tá com problemas na escalação, viu? Vamos falar sobre isso daqui a pouquinho e o nosso debate, claro, tem que ter a sua participação. Aliás, hoje, rapaz, tem a Tuna também. Pois é, olha aí, a Águia Guerreira até mandou o recado dela, classificada, porém, do outro lado, o Águia não tá cantando desse jeito não, porque, ó, caiu na Série D. E torcedor bicolor, fica ligado, manda o teu recado aqui pra gente no nosso WhatsApp aqui, ó, 984017422. Isso porque hoje tem sorteio de um par de ingressos pra você. A gente ajudando a lotar a Curuzu na noite de hoje. E a nossa resenha, claro, tem a participação dela, Liane Coelho. Muito bom dia pra você, Liane. Bom dia, Danilo. Ótimo dia a todos. Como você falou, final de semana já foi movimentado com as águias e já começa movimentado também. Jogo hoje, jogo amanhã, mas hoje é dia de papão. Exatamente, hoje é dia de Lobo e quem vai estar lá cobrindo aqui pela nossa RBA TV e contando toda a história da partida no Camisa 13, ele que também está aqui no nosso estúdio, Renan Mello. Tudo bem, Renan? Seja bem-vindo. Bom dia, Danilo. Bom dia, Liane. Bom dia para você que está acompanhando o Jogo Aberto. Hoje, dia de jogo do Paysandu, amanhã, dia de jogo do Remo. Tivemos no final de semana aí jogo das águias. De um lado, uma águia tá feliz, do outro lado, nem tanto assim, mas a gente vai bater um papo falando de tudo sobre o futebol paraense. Exatamente. A gente começa o nosso programa falando com o lateral direito Brian Borges, que vai receber aí o Atlético na Curuzu hoje, um adversário bem enjoado. Todo jogo a gente sabe que é um jogo difícil, a gente sabe o preço a se pagar, né, de cada jogo. O Atlético cresceu como nós também nessas últimas rodadas, tem feito os bons resultados e a gente precisa estar totalmente concentrado e determinado para que a gente venha buscar esses 3 pontos. Dentro de casa a gente sabe a nossa força, com a ajuda da nossa torcida também. Então é ir totalmente focado e determinado para que a gente venha buscar esses 3 pontos. A atmosfera da Curuzu, ela é diferente, a gente sabe que ela vem ajudando bastante. O Rossi já esteve aqui falando sobre isso e hoje o Paysandu precisa usar isso a seu favor, porque os outros resultados aí, né, da rodada, que já começou no final de semana, acabaram jogando o Paysandu de volta aí para o Z4, Liane. Teve um período mais curto de treino, inclusive, né? Por conta dos 2 jogos fora de casa, toda a logística que a gente já sabe que envolve, teve um tempo mais reduzido, mas que o Brian, durante a coletiva completa, falou que isso não parece ser um problema. O problema mesmo, para mim, é o adversário, viu, Danilo? A gente vem batendo nessa tecla ao longo da temporada. Esses times, Paysandu, Atlético, Amazonas, que passaram por mudança técnica e começam a aparecer, para mim, são os times a serem analisados. Eu lembro que quando o Paysandu vence o Curitiba e depois empata com o Amazonas, teve torcedor falando, como é que acontece essa queda de rendimento em campo? O ponto é, o Curitiba está aqui, o Amazonas fez isso aqui, então já tem algo diferente para ser analisado. O Paysandu entra nessa lista de times também vitrines a serem analisados. E os dois até se enfrentaram no final de semana em Curitiba e foi 1-1, um resultado que muita gente pode considerar surpreendente, mas bate com o que tu está falando. Mudou de comando técnico, muda formato de jogo, muda estilo de jogo, taticamente falando. Quem estava no banco começa a jogar e é aí que a gente precisa voltar as atenções. E hoje, Renan, esse jogo aí é um jogo que realmente, eu acho que é um dos adversários mais difíceis que o Paysandu vai ter nessa sequência aí do Claudinei. Claro que teve o Atlético Goianiense, que até os próprios bicolores falaram que era um adversário qualificado, mas esse Atlético em ascensão, nos últimos 7 jogos, aí, por exemplo, a gente tem alguns números para trazer aqui, o Atlético tem 5 vitórias, 1 derrota, que foi para o Clube do Remo, e o empate. Eu concordo com a Liane quando ela fala sobre a questão desses times que no momento estão em ascensão, estão melhorando o rendimento, serem confrontos bem mais difíceis. E a gente viu o Paysandu contra o Curitiba, ninguém talvez esperava aquela goleada, mas era algo que poderia acontecer já que o Papão vinha nessa boa sequência de jogos. Contra o Amazonas a gente viu um resultado aí de empate, eu acredito também que era um resultado esperado, porque as duas equipes também estão em momentos que estão em recuperação e agora a gente vai ter esse confronto contra o Atlético, que eu acho que é um confronto
bem mais difícil do que foi Paysandu com o Coritiba. Era uma equipe que estava na zona de rebaixamento, com uma equipe que estava lá em cima, era. Mas agora a gente tem duas equipes que estão brigando pelo mesmo propósito, que é fugir dessa zona de rebaixamento. Então, por isso, eu acredito que esses confrontos são bem mais difíceis do que quando a gente tem um confronto com uma equipe lá embaixo contra outra equipe que está lá em cima. Esses confrontos de equipes que estão nessa parte de cima e estão brigando por esse propósito de sair da zona de rebaixamento ou se afastar dela, são confrontos bem mais difíceis para as duas equipes. Eu acho que o Papão vai encontrar uma equipe bem difícil hoje na Curuzu, mas também tem que falar do fator casa, vai jogar em casa e vai ter aí o apoio do torcedor mais uma vez. A gente está falando bastante do Atlético, bora colocar imagens do Atlético já em Belém e falar desse adversário perigoso do Papão, Liane. É isso, o Rui Duarte, que é um português, aí parecendo vários portugueses no futebol, assume o time. O antigo técnico, me fugiu o nome agora, foi quem conquistou o acesso com o Atlético e aí não estava conseguindo ter uma boa sequência de resultados. Vem o Rui Duarte e faz toda essa movimentação na equipe, movimentação essa que começa a chamar a atenção, né? Então é uma equipe ofensiva sim, se estrutura defensivamente, mas pelo menos 4 jogadores ali no ataque quando o time está com a bola. E aí entra aquela pontuação, né, Danilo? A gente fez aqueles cálculos dos jogos fora do Paysandu, contando com o empate com Curitiba e a vitória sobre o Amazonas. Mudou o adversário, mas a pontuação que teoricamente era para ser conquistada fora foi conquistada. Agora, no script, eu acredito que nos nossos cálculos aqui, de maneira igual, estão os 3 pontos jogando dentro de casa. Né? O que foi substituído foi o Roger, né? Isso. Que era atacante, passou Obrigada. pelo Corinthians, Botafogo, por aí vai. Agora, olha, outro detalhe desse Atlético aí, é um time que hoje está com 22 pontos. Né? Se vence, o Paysandu vai para 25, já começa inclusive a olhar para a primeira página. Por outro lado, o Paysandu está com 19 pontos. Caso o Paysandu vença essa partida, vai ali para 22. Né? Então, o Paysandu consegue dar um respiro, empata inclusive com o próprio Atlético, chega ali acho que na 15ª colocação, e se a gente for dividir aí os momentos, considerando que a gente vai estar na metade da competição e dobrar, o Paysandu mantendo o mesmo desempenho, que óbvio que não é o que a gente espera, ele faria 44, então teoricamente esse resultado aí faria com que o Paysandu sobrevivesse e não fosse rebaixado. Eu falei dos últimos 7 jogos do Atlético, o Paysandu também tem uma sequência bem interessante nos últimos 7 jogos, que são 4 vitórias e 3 empates. Aliás, se a gente pegar a Série B isolando esses últimos 7 jogos, Atlético e Paysandu são primeiro e segundo aí, né, respectivamente, como campanha nas últimas rodadas. Então, a gente tem uma noção do que vai ser esse jogo hoje à noite, Renan. Exatamente. A gente até falava, inclusive, algumas semanas atrás, que o Paysandu vinha fazendo uma campanha de G4 se a gente pegasse aquele recorte. É claro que a questão das primeiras rodadas, as 12 primeiras rodadas, acabaram deixando o Paysandu nessa posição onde a equipe está. Mas esse recorte fez com que a equipe conseguisse um respiro. Mas a gente também tem do outro lado a mesma situação. A gente tem um Atlético que nas primeiras rodadas não fez bons resultados, acabou caindo muito de rendimento, mas nessas 7 rodadas anteriores, nessas 7 últimas rodadas, acabou tendo uma evolução, trocou de técnico, assim como o Paysandu. É quase um espelhamento, se a gente for olhar campanha e outras questões, como troca de técnicos, novos jogadores. Então a gente tem um espelhamento dessas duas equipes e por isso a gente vai ter um confronto muito complicado e muito difícil, não só para o Paysandu, mas também para o Atlético. O Paysandu joga dentro de casa, como eu falei, com o apoio do torcedor, tendo uma melhora de rendimento e enfrenta um Atlético que não vai ter torcedor, mas vem também em um momento que vem ascendendo aí na Série B e vai ser um confronto bem complicado, bem difícil e não me surpreenderia se ficasse no 0-0, por exemplo. Rapaz, eu já não apostaria no 0-0 porque são dois times que estão numa recuperação boa, fazem muitos gols, mas perdem muitos gols. Inclusive, se a gente tivesse com aquela história de bet aqui, para mim é jogo para mais de 2 gols hoje à noite. Inclusive, a Liane citou do banco de reservas um português, o Rui Duarte. O Atlético está com um português como atacante lá, que é o Ronaldo Tavares, tem 4 gols em 6 jogos. Ele vem seguindo aí uma titularidade, aquele
atacante caneludo, que numa primeira sensação te dá a impressão de ser meio desajeitado, mas é fazedor de gol, e o Paysandu tem uma amostra dessa também, que é o Diogo Oliveira, né, Eliane? Falando em fazer gols, algo que me chama a atenção nessa reestruturação do Atlético e que é algo que eu sinto falta no Paysandu e faz parte desse momento de mudança, é essa quantidade de jogadores com chutes bons de fora da área. Isso é algo que, quando você está numa campanha complicada, conta demais. É uma forma de você surpreender o adversário. A gente tinha o Val Soares ano passado, né? O Val Soares era responsável por isso. O Netinho também, né? O Paysandu contava muito com esses dois jogadores. Hoje, no elenco, eu sinto muita falta. E aí, em contextos de jogo, quando você tem dificuldade de fazer a transição, esse chute de fora da área se torna um artifício. Artifício esse muito utilizado pelo Atlético, inclusive já fica aí o alerta. Daqui a pouquinho a gente vai bater aqui a escalação do Paysandu, até para analisar quais são essas possibilidades que o Paysandu tem contra o time mineiro na noite de hoje. A gente atravessa o Almirante Barroso para falar agora do Clube do Remo que conseguiu aí a negociação de mais um jogador que não estava tendo tanto destaque assim no elenco, e a gente pode colocar na tela aí imagens dele, que é o Maxwell, atacante azulino, está se despedindo do Leão aí, indo para o futebol da Indonésia. Essas imagens que a gente vê ali foi quando ele teve aquele momento que ele teve aquela contusão na clavícula, ficou muito tempo fora, não estava tendo muito espaço. O Remo vai negociar o jogador, ainda tem ali uma conversa sobre valores, né? O fato o jogador quer jogar, mas ele também não está tendo tanta oportunidade no Leão, acaba unindo os dois interesses. E quem falou isso foi o próprio Braz. Em uma das coletivas dele, ele citou sobre isso. Foi comentado sobre a saída de jogadores. Ele falou que ele, obviamente, não ia citar nominalmente quem ia ficar, quem ia sair, mas que era uma conversa muito natural, né? O jogador percebe que não está sendo utilizado, não está sendo relacionado, ou não está entrando em campo contando a sequência, e o jogador quer jogar, então você une o útil ao agradável. O ponto o Remo já conseguiu uma bolada com o Adailton, né? A expectativa, independentemente do valor, é conseguir também fazer um bom negócio com o Maxwell. Para mim, um bom jogador. Tinha a expectativa de vê-lo mais em campo. Acontece que veio todo aquele contexto, né? Somado a isso, no processo de recuperação, chegam jogadores novos. Acredito que estava perdendo espaço, tornando talvez ali uma terceira opção de reserva. O jogador quer jogar, como você falou, ainda mais ele que ficou muito tempo parado. Então, você unir o útil ao agradável. Falando em bolada, que é o que está escrito aí na nossa legenda, a Liane citou o Adailton. R$1 milhão é a informação que a gente teve. A saída do Papelim gerou mais R$1 milhão para o Clube do Remo. Daniel Paulista, pelo que foi dito, 500 mil. Na conta simples, 2.500. Sobre o Maxwell, tem uma informação divergente, mas vamos pegar o mais baixo? R$400 mil, 2.900.000. Para o torcedor que não está tão ligado, o Rony, atacante que era do Palmeiras, foi negociado com o Atlético Mineiro. Uma porcentagem o Remo levou por ser clube formador. Então, nessa brincadeira, o Remo já pegou uns R$3 milhões, mais ou menos aí em negociações, rescisão contratual, uma grana bem-vinda para uma Série B, que é uma competição competitiva, mas tu que está lá no dia a dia, a estrutura também é necessária, hein, Renan? Questão de Baenão, CT... O Marcos Braz, ele falou na última coletiva que a gente acompanhou sobre essa questão financeira, desde que ele chegou. Ele chegou a falar que desde que ele chegou no Clube do Remo, já tinha tido aí mais ou menos R$1 milhão, mas ele também falou sobre essa questão de negociar jogadores que fosse de fato gerar uma renda para a equipe do Clube do Remo, gerar de fato uma renda que pudesse ser invertida em outras questões. Nessa mesma coletiva, ele falou sobre essa questão estrutural. A gente teve aí, nas próprias redes sociais, ele divulgou imagens sobre interna obras, do Baenão, né? Obras que estavam acontecendo ali no Baenão. Existem, inclusive, projetos para o CT do Clube do Remo. É importante também investir nessa parte. Ele falou nessa coletiva que a prioridade nesse momento, por conta de logística, é investir ali no Baenão para dar uma estrutura para esses novos jogadores, para dar estrutura para quem está chegando, para quem já está no Clube do Remo, porque é algo que dá para fazer nesse momento. O CT é algo que é mais caro e também a longo prazo, né? Então, eles preferiram dar prioridade nesse momento para aquela estrutura. Eu acredito que esse dinheiro que eles estão conseguindo com investimentos, com esse retorno financeiro, negociando jogadores que não estão atuando nesse momento, sirva para isso, sirva para
melhorar a estrutura ali do Bainão para usar pelo menos nessa Série B deste ano. E o Braz puxou essa responsabilidade, né? Falando bastante de CT e tudo mais, ele coloca, aguça ali um desejo do torcedor, uma expectativa de que com ele ali trabalhando na equipe, esse CT de fato funcione. Então, ele puxa também uma responsabilidade para ele, batendo nessa tecla do quão é importante o CT, fazendo imagens e tudo mais, matou no peito. Matou no peito, trouxe para ele. Vamos ver se no final das contas vai sair o golaço, né? Que é o que a gente espera também. Vamos colocar imagens aí da Série D. Isso porque a Tuna Luso Brasileira venceu mais uma e terminou na liderança aí do seu grupo. Essa primeira fase aí foi encerrada. Ô, meu zagueiro, também tá de brincadeira, né? Mas isso daí não é problema nosso. A Tuna Luso venceu por 2-0 aí essa partida e conseguiu, como eu falei, a classificação na primeira colocação dessa primeira fase. Aliás, o adversário da Lusa já está definido, é o MAC, o Maranhão Atlético Clube, né? São 3 mata-matas para conseguir chegar aí no acesso à Série C. Por outro lado, o Águia de Marabá, olha aí, fez 1-0, estava se classificando, nos acréscimos acabou levando o empate e, para piorar, o Independência fez um gol lá, matando, né, ganhando do Manauara e tirando aí o Águia de Marabá. Olha o tempo lá na tela, 48 minutos e 45 segundos. E ainda teve pênalti defendido do Águia, né, também, ainda teve essa situação. Agora, tudo muito dentro do que a gente acompanha, né, Danilo, Renan? A gente viu uma Tuna sempre ali na parte de cima da tabela, a primeira, segunda colocação, um Águia completamente instável, cada jogo era uma caixinha de surpresa, e aí fica o alerta, né? Você depender de resultados, você jogar para a última rodada, é muito delicado. E a Tuna, como eu falei, vai pegar o Maranhão Atlético Clube, mata-mata, e aí, Renan, quando entra nesse contexto de mata-mata, um time pode ter um leve favoritismo, sim, mas a coisa iguala um pouquinho mais, né? A gente tem um exemplo aqui mesmo no futebol paraense. O Castanhal, acredito que uns 2, 3 anos atrás, venceu, né, toda a primeira fase, ficou invicta quando chegou na segunda fase, que inclusive foi com o time do Maranhão contra o Motoclube, não conseguiu passar da fase mata-mata. A gente tem esses exemplos. É claro que a estabilidade na primeira fase talvez dê um pouco mais de favoritismo, mas também dê um pouco mais de confiança. Só que essa confiança ela não pode ser exagerada, né? Ser confiante demais de que fez uma primeira fase tão boa que não precise se esforçar na segunda fase. A segunda fase é totalmente diferente, com clubes que você ainda não enfrentou e que pode encontrar surpresas, e essas surpresas podem ser negativas para o seu time. Exatamente. A Tuna, por ter feito melhor campanha, faz o primeiro jogo lá no Maranhão, o segundo jogo em Belém do Pará. Vamos fazer a nossa primeira pausa do Jogo Aberto, mas antes eu quero ouvir você, torcedor. Lembrando, tem 2 ingressos do Papão que a gente vai sortear aqui. Olha, o recado aqui, ó, 98401-7422. Coloca na tela aí a mensagem da galera, olha aí. Fala, Danilo, tudo bem? Tem um jogador que eu gostaria de ver jogando titular no Remo, que é o PH. Ele ainda não estreou, quero ver o desempenho dele dentro de campo, é o Patrício César do Coqueiro. Patrício, o PH, ele entrou em campo... Na última partida. No jogo, não... Contra o Avaí. Foi contra o Avaí? Acho que foi. Não, foi um jogo anterior, Remo e Cuiabá. Não. Foi um desses 2 jogos agora no Mangueirão. Remo e Novo Horizontino, o PH entrou. Bom dia, Danilo. Hoje iremos lotar a Curuzu e empurrar o Paysandu para mais 3 pontos e sair da zona de rebaixamento. É o Adriano Serra. Vamos lá, mais uma. Bom dia, Danilo, Liane e Renan. Amanhã jogo difícil contra o líder Goiás, mas eu acredito na vitória do Leão Azul por 2-1. É o Mário Farias, lá do bairro da Cremação. Segue aí. Bom dia, Danilo e Liane. Manda um abraço para minha filha Camille, Leoa Azulina. Leão rumo à classificação para a Série A. É o Beto do Roraima, Amapá. Mais uma para a gente fechar aqui o nosso bloco. Bom dia, Danilo e Liane. Meu Paysandu vai ganhar hoje do Atlético e vai se distanciar da zona de rebaixamento. Sou o Roberto Jorge do Jaderlândia. Valeu, Roberto. Volta pra cá, porque a gente vai chamar um intervalo. Na volta, a gente vai falar do time do Papão pro jogo de hoje e também de alguns possíveis desfalques pro Leão no jogo já. Estamos de volta aqui no Jogo Aberto Pará. Agora a gente vai falar de Leão, isso porque o zagueirão Camutanga falou sobre o desafio que é enfrentar o líder da Série B na casa dele. Vai ser um jogo muito difícil, como foi o jogo contra o Novo Horizontino, contra o Avaí, contra equipes que estão brigando na parte de cima da tabela. Então, assim, vai ser um jogo de 6 pontos.
a gente precisa ir lá e pontuar de todo jeito. Espero que seja um espetáculo muito bonito. Liane, o Camutanga nos 2 últimos jogos foi destaque do Remo, jogando demais no setor defensivo do Leão. Vou te falar que difícil mesmo é você repetir Camutanga durante uma transmissão inteira. Na 4ª vez já joga um Caramutanga e depois já vai embora. Isso sim que é difícil. Mas sim, jogador que vem se destacando bastante, segurança, a galera até brinca com isso, né? Que é um zagueiro muito frio, justamente porque é muito preciso na hora de interceptar. Teve uma sequência de 2 jogos, boa sequência, inclusive, em termos de atuações. E aí começa a ter uma briga na titularidade, né, Danilo? Enquanto você tinha ali o Klaus e o Reinaldo, muito bem estruturado e ninguém toca, chega o Camutanga para brigar por essa titularidade. Bom nome, viu? Passa segurança, tranquilidade. Camutanga. Camutanga, para quem não sabe, é o nome da cidade que ele nasceu lá em Pernambuco, porque o nome dele é Cleidson. Agora, Renan... A gente fica com Camutanga. É melhor Camutanga. É melhor. Renan, a gente está vendo imagens do treino do Leão lá no Baenão. Quem voltou a treinar foi o Reinaldo, só que ele ainda não vai estar à disposição para o jogo de amanhã. O Klaus também voltou a treinar com aquela máscara no rosto, mas também não está à disposição. Mas o crescimento aí das atuações do Camutanga, eu acho que fazem com que o Antônio Oliveira vá dar uma pensada nessa zaga do Remo. Aquela história de Klaus e Reinaldo intocáveis, eu acho que acabou. Eu acho que acabou também. A gente sempre acompanha, quando eu vou fazer os jogos, a gente sempre antes fala com os torcedores para saber a expectativa. E um dos nomes bem falados, que são falados durante... antes mesmo da partida, é do Camutanga. O Camutanga foi uma aposta que deu certo, uma aposta que não foi bem uma aposta, na verdade foi para colocar ali no lugar dos dois, já que o Antônio Oliveira não tinha muitas opções por conta aí, claro, de situações de lesão, enfim, e acabou dando muito certo e o torcedor está gostando bastante da atuação, como a gente falou, foi um dos destaques nessas 2 partidas do Clube do Remo aqui em casa. Vai ter um jogo fora agora bastante difícil, mas eu acho que agora o Antônio Oliveira vai ter dor de cabeça porque ele tem uma outra opção e uma outra opção muito boa para esse setor de defesa da equipe do Clube do Remo. O Camutanga já atuou dos 2 lados, né, Renan? Tanto pelo lado direito quanto pelo lado esquerdo. Ou seja, sendo solicitado, na ausência do Klaus ou do Reinaldo, tem uma briga aí para os 2, né? Não só com o Reinaldo, que o Danilo falou agora da volta, mas também com o Klaus, justamente por ser um zagueiro que já atuou dos 2 lados. Ainda falando de setor defensivo do Clube do Remo, Rafael Castro, jogador que participou do acesso ano passado, existia a possibilidade de ser negociado com o ABC, né? Onde o Rodrigo, ex-técnico do Clube do Remo, está comandando, o Ítalo também está lá, só que o pessoal do Remo parece que recuou, não deu mais autorização da negociação. Isso tem uma ligação direta, Eliane, com a não fechamento da negociação com o zagueiro Léo Coelho. Lembra que a gente citou aqui, jogador que está no Peñarol? Que não é meu parente. Eu lembro que logo no início da temporada, eu vi muita gente falando sobre o inchaço no setor defensivo do Remo, né? E agora, olha aí o resultado. Você tem os 2 que estão em recuperação, tanto o Klaus como o Reinaldo. Você tinha até então a saída do Rafael Castro, né? O Camutanga estava chegando, agora já tem os outros, mas até então estava chegando. Tem mais um nome também que não vem atuando. Não, dos remanescentes, ou que já estavam. Mas, enfim, o que eu quero falar é que aquele inchaço que existia no setor defensivo, ele começa a reduzir. Sim. E o Rafael Castro foi um jogador que participou muito com o Rodrigo Santana na temporada passada. E quem sabe, de fato, com a negociação com o Léo Coelho não avançando, dá uma segurada para não esvaziar essa parte defensiva do Remo. Justamente. Falar em esvaziamento, que o Remo está precisando esvaziar bem, é o NASP, né? Porque tem um monte de jogador que tem prazo de validade, inclusive o uruguaio que mal chegou, já chegou informação aqui que o próprio Remo divulgou e a gente coloca na tela aí a reportagem dos nossos parceiros lá do DOL. Olha aí, é o boletim médico, né, do jogador do Clube do Remo, falando do Diego Hernandes. Ele está fazendo um reequilíbrio muscular para ser condicionado fisicamente e isso vai demorar 2 semanas para que ele possa estar bem para jogar. O que acontece? Se o jogador não fizer esse reequilíbrio muscular, ele tiver com uma perna mais forte do que a outra, a possibilidade de ter lesão é muito grande. Então, assim, ele já está 1 semana em Belém, vai passar mais 2 semanas treinando. E o Remo, assim, a gente precisa dizer, do meio para frente, ele já está precisando de algumas peças para chegar e jogar, Renan.
Exatamente. Eu lembro que o próprio Diego Hernandes, na apresentação, falou que já estava pronto para esse jogo, mas é claro, tem toda essa questão de que é analisada ali durante os exames ali no NASP. Eu acho também que é necessário fazer isso para que o jogador depois não tenha uma lesão e fique de fora da temporada. Mas, é claro, também tem que pensar nessa situação. Eu lembro que logo no início da temporada o Remo encheu de muitos atacantes e ficava se perguntando por que tantos atacantes, por que tantas contratações de atacantes. Mas agora a gente vê que nem todos deram certo. E o Remo ainda tem... Maxwell e Adailton negociados, por exemplo. E a gente tem uma deficiência nesse ataque de jogadores que... para posições específicas ali no ataque, que o Remo está precisando e que ainda não achou no mercado e que talvez já tenha contratado, mas que ainda não está à disposição, como é o caso do Diego Hernandes. É o camisa 33, né? É o novo camisa 33? Exatamente. Exatamente. Tem isso, né? Tem toda essa... Rapaz, essa 33 aí tem uma zicazinha, né? A gente falou sobre isso aqui. Ó, vamos falar de Paysandu? Também uma situação de um contratado que ainda não pode jogar, mas já melhorou um pouquinho. Vamos colocar na tela aí a reportagem dos nossos parceiros do DOL. Magno Fernandes falou que, apesar da excelente evolução, Thiago Heleno segue no DM do Paysandu. Ele está na famosa fase de transição. Jogador que entrou em uma partida até agora, mas obviamente que se espera muito mais dele, né, por todo o contexto, né, nome, história, conquistas e por aí vai. Né, o Paysandu, inclusive, a gente já vai fazendo a transição aqui. Hoje não vai ter um zagueiro, né, que foi expulso na partida anterior, que é o Novilho, né? E a gente pode até já fazer a transição e colocar a tela do Paysandu, da escalação do Papão para o dia de hoje. Olha aí, vamos lá. No gol, Gabriel Mesquita, Brian Borges na direita, Thalisson e o Maurício Antônio ocupando ali, né, a vaga, né, do Novilho que foi expulso. Heverson na lateral esquerda, aí só um detalhe, não é o Leandro Vilela, tá? O Leandro Vilela, para variar, uma grande novidade, tá suspenso, né? São 9 cartões amarelos e um vermelho na competição até agora. Deve ir no lugar dele o Ronaldo Henrique, né, Eliane? Pela composição. Assim como o Maurício, são jogadores que vêm entrando de imediato, né, nessa escalação do Claudinei. Anderson Leite, Denner lá na frente, Marlon na direita, Maurício Garcês e Diogo Oliveira. Esse é o Podia Papão. mexer no Denner também, né? Quem tu colocarias? Aí é que tá, né? Pois é, não tem o Rossi. Quem poderia? E aí eu falei aqui na semana passada não tem mais o Vargas, nem do pra atuar, Vargas, né? E o Vargas acabou se contundindo. Aí hoje fica ausente essa peça aí. O ponto é que, para mim, de toda essa escalação que tu colocaste agora, mesmo com ausência, quem ainda não me convenceu em campo, atuando da forma como vem atuando, é o Denner. Mesmo quando o Paysandu faz boas partidas, ele não consegue se destacar tanto. Por exemplo, contra o Curitiba, o Paysandu foi bem. Ele conseguiu... E um setor que precisa muito, viu? Exatamente. Ó, já está acabando o nosso tempo, mas claro, a gente tem que dar moral para o nosso telespectador. Vamos colocar na tela? Já vamos ligar? Já vamos ligar. Então cadê? Bora lá. Vamos ligar e já colocar na tela aqui quem é o vencedor do ingresso. Já pode ligar aí, ó. Lembrando, celular na mão, a gente liga, atende, mostra a tela e aí você vai ganhar o par de ingressos do jogo do Papão para hoje à noite. Paysandu e Atlético Goianiense. Rapaz, Atlético. É tanto Atlético, né? Paysandu e Atlético na Curuzu, um par de ingressos do jogo hoje, 9h35 da noite, lá no estádio da Curuzu. Cara, eu vou ficar sem graça com a Natália Lago, porque eu tiro graça com ela, que no esporte a gente liga e o pessoal já atende. Bora continuar falando, então. Esse horário, inclusive, não acredito nisso, que eu vou perder essa pra Natália Lago. É um horário meio ingrato, né, Danilo? Rapaz, cadê o torcedor bicolor? Ainda tá de férias, não é possível. Liga pra mais um, cara. Não quero acreditar. Ó, julho tá acabando, acabou férias. Tudo bem que segunda-feira à noite é um momento assim meio complicado, mas bora lá, bora ligar. Alguém vai ter que atender, pelo amor de Deus. Tenho certeza que a Fiel agora. Gostei, olha aí, pronto. Quem é que tá falando comigo e quanto vai ser o jogo hoje? Vai ser 2-0. 2-0 pro Papão. Eu não entendi o seu nome. Repita, por favor. Eu não entendi. Vanessa. Vanessa, 2-0 pro Paysandu. Obrigado, Vanessa. O pessoal da produção vai entrar em contato com você. Pronto. Ufa, não perdi essa para a Natália Lago. Aproveitando, vamos encostando aqui. Renan, muito obrigado. Bom trabalho hoje à noite, né? É um prazer te receber aqui, amigo. Valeu, Danilo, Liane, e a gente sempre espera você aqui na tela da RBA TV. Exato. Amanhã vamos comentar esse jogo e, obviamente, falar também do Leão, né, gente? É isso, semana quente, começando a movimentar do jeito que a gente gosta. Será que o pessoal da assessoria do Paysandu vai liberar um jogador pra gente trazer amanhã? Eu apostaria que sim. Eu jogo logo no ar pra botar pressão.
Falando em pressão, Agenor Santos, Natália Lago, vocês que colocam pressão aí no Bora Cidade. Rapaz, me conta uma história. Na doca, o cara tava com aquela mochilinha, fingindo que ia fazer entrega e fez um assalto, foi isso? Isso. Boa tarde pra você, meu amigo. Boa tarde para você, Danilo, Liane e o nosso amigo também. Presta atenção, olha a cara de pau. No final de semana era um sábado, enquanto isso o bonitinho entrou com a mochilinha dentro de um lava-jato. E aí você já sabe, fez o maior terror por lá, né, Natália? Exatamente. Essa história completa você vai acompanhar a partir de agora aqui dentro do Bora Cidade. Muito cara de pau, né, Danilo? Demais. Eu fiquei até pensando, será que ele é entregador mesmo? Porque, imagina, ele Tava fez com o a mochilinha, assalto né? e Tava depois com a foi mochilinha. entregar a quentinha. O cara que vai receber a quentinha tá correndo risco também. Pois Enfim, é. conta essa história aí pra gente daqui a Ele pouco. estava com a bag dele para fazer a entrega. Na verdade, ele foi com pertences valorosos aí das vítimas. A gente vai contar em detalhes já aqui no Bora Cidade. Obrigado, Danilo.